pastor Adolfo, porque eu disse para eles, liguei para eles e disse, não tem como contar a história do Paquetá sem vocês estarem presentes, porque Paquetá não tem história se o pastor Adolfo, o pastor Eliezer e o nosso pastor William não estiver presente, porque eles fazem parte dessa história. Então, nesse momento, eu gostaria que, por gentileza, que os três se colocassem em pé, por favor. Pastor Adolfo. Os quatro, perdão. Os quatro. Pastor Adolfo, pastor Eliezer. Hoje, vamos comemorar o aniversário desse tempo. Quando comecei a escrever a narrativa dessa história da igreja, me veio à mente algumas perguntas. Quem souber, por favor, pode me interromper e me responder. O que essa congregação tem, pastores, de tão especial que nos diferencia das outras igrejas? Qual é o seu segredo? Por que quem sai acaba sempre voltando? Visitante aqui sempre volta. Na abertura dessa festividade, o vice-presidente do campo, o pastor Enes, que nos deu a honra de estar conosco, disse que Deus escolheu a congregação do Jardim Paquetá para ser berço das ideias, da renovação. Porque os pastores que por aqui passa é tão invejado e perseguido. E por falar em pastores, vocês, pastor Adolfo, pastor Eliezer, pastor William e o pastor Nino, vocês são os únicos 4 pastores que passaram por essa congregação. E olha que aqui nós temos história. Hoje estamos comemorando 38 anos da congregação do Jardim Paquetá. Glória a Deus. Então eu pergunto, qual é o mistério que essa igreja tem que em 38 anos apenas 4 pastores tiveram o prazer de ser escolhidos a dedo por Deus e escrever a história dessa igreja? Pesquisando, lá atrás, há 38 anos atrás, vamos voltar um pouquinho lá para o passado. A história dessa igreja nasceu no dia 13 de outubro de 1923. E isso foi lá na cidade de Guaribá, cidadezinha no interior de São Paulo. Nesse dia, nasceu um menino, o qual recebeu o nome de Adolfo. Naquele dia, nasceu um homem, o qual Deus usaria como instrumento para a glória do seu nome. Adolfo foi crescendo sem saber o que Deus havia projetado para a sua vida, pois ainda não conhecia Jesus. Aos 20 anos, se casou com uma jovem por nome de Alzira. Depois de 2 anos de casado, Adolfo conheceu a Jesus. E logo Adolfo ficou conhecido no céu, e assim Deus revelou a ele os seus projetos. Adolfo teve com Alzira 8 filhos. Desses, 3 já dormem no Senhor. Bastante. Ainda jovem, Alzira partiu também para a glória. E aos 32 anos, o presbítero Adolfo, como já era conhecido, ficou viúvo e com 5 filhos. Eu acho que a Viola tem mais tempo, né? Passou algum tempo, uma jovem, ainda muito menina, com apenas 17 anos, se encantou com aquele homem sério, trabalhador, obreiro zeloso e que sozinho cuidava dos seus 5 filhos. Assim, aprouve Deus essa união com a jovem Eunice, a qual já estão casados há quantos anos? 54 anos.
pastor Adolfo. E por 21 anos, irmãos, eu estive fazendo a conta, por 21 anos, eles pastorearam essa igreja aqui no Jardim Paquetá. Eunice, mesmo jovem, abraçou o chamado ministerial do seu esposo e juntos foram enviados por Deus a muitos campos, apacentando o rebanho do Senhor. Adolfo pastoreava a igreja na cidade de Veracruz e Marília. No ano de 1973, nasceu em seu coração o desejo de vir para São Paulo. O desejo de vir para São Paulo. Aqui chegando, teve por vizinhos o diácono José Barbosa, com sua esposa irmã Lia e seus 8 filhos. Também a nossa irmã Lourdes. E juntos começaram a cultuar na sala da casa desse jovem pastor. Eles continuavam convidando os vizinhos e também a ajuda de outros irmãos que enchiam a casa nos dias de culto. Por um período de um ano, se fez culto na casa desse jovem casal. A notícia chegou até a igreja sede, a qual logo apoiou o trabalho e pediu para que um salão fosse alugado. E no ano de 1974, oficializava assim mais uma congregação no Ministério da Paulistana, o Jardim Paquetá, localizada lá na Rua do Carmo, no número 38. Lá, o trabalho permaneceu por 15 anos, tendo como pastor o pastor Adolfo. A primeira dirigente do Círculo de Oração foi a nossa irmã Aurelina, que já dorme no Senhor. Aí a nossa irmã Eunice. O primeiro tesoureiro foi o diácono José Barbosa, que também já dorme no Senhor. O primeiro líder da mocidade foi o jovem Ociel. E assim Deus salvou muitas almas e levantou muitos obreiros naquele lugar. No dia 25 de abril de 1982, Deus revelou a nossa irmã Lourdes que daria um tempo em frente à sua casa. A mesma muito se alegrou no Senhor e compartilhou essa revelação com as demais irmãs. Então, começamos a pedir ao Senhor um tempo próprio. E em 1989, a dona do salão lá na Rua do Carmo pediu para que todos nos ocupassem na igreja. E foi muita oração e por meio de muitas lágrimas derramadas naquele lugar. E no coração dos fiéis havia uma promessa de Deus, que não nos desampararia. E foi no ano de 1990, onde houve uma grande invasão de terras. Na época, a irmã Eunice, nesse lugar onde nós estamos, ela cultivava uma pequena horta. E o pastor Adolfo levou o caso para a nossa igreja, lá na sede. E ele foi orientado pelos pastoreiros que para preservar esse lugar. E assim, o presidente do Ministério do Estado de São Paulo, na época, o nosso pastoreiro, o orientou para que ele e a sua esposa ficassem com esse pedacinho. Orientou o pastor Adolfo a reservar a área que sua esposa usava como horta, e assim o fizeram. Grande foi a fúria de Satanás, que se levantou com seu exército, achando que podia roubar tudo que Deus havia projetado e reservado para essa igreja. Mas como foi dito no culto de ontem, que essa congregação foi levantada debaixo
1992, um ano depois que estávamos nessa congregação, o ministério enviou o pastor Adolfo para a congregação de Araraquara. Assim, assumiu esse trabalho o nosso pastor